O assunto é sério, grave, lamentável, é muito triste ver o que a gente está vendo, que são essas denúncias de assédio sexual. O ministro Silvio Almeida, ele teria assediado sexualmente a ministra Aniele Franco, e aqui nós temos 2 casos, né, de 2 ministros envolvidos, no caso, o Silvio Almeida assediando sexualmente a Aniele Franco, e nós temos notícias que estão escalando. A gente tem, por exemplo, já 4 casos que surgem, 4 casos de assédio sexual, né, que foram feitos pelo ministro Silvio Almeida. E a gente tem agora ex-alunos que diziam que para ter melhores notas, quando ele era professor, era necessário sair com ele. Uma série de questões que estão surgindo, que é, no mínimo, assustador. Porque, afinal de contas, muitas pessoas, eu me incluo entre essas pessoas, muitas pessoas tinham um respeito enorme pelo Silvio Almeida, pela formação dele. É um sujeito que tem uma formação acadêmica espetacular, ele tem doutorado, pós-doutorado, é um filho da USP, né? Que é uma das principais e mais importantes universidades do mundo. E é um sujeito que, durante muito tempo, levantou essa causa, as causas raciais. Ele é uma referência mundial nesse assunto. Então era uma pessoa que tinha uma qualificação, não era um cara que tinha caído de paraquedas ali. Por isso o respeito dele ocupar uma posição a qual ele foi feito para ocupar mesmo, né? No sentido da sua formação, ele estava no lugar certo. Mas esses casos são graves, sérios, e a gente vai tratar aqui já com as repercussões. Sempre pedindo para você dar o like no vídeo, por favor. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, dê essa força pra gente. No finalzinho do vídeo a gente sempre tem aquela dica especial da renda extra para você. É claro que a oposição já está deitando e rolando em cima disso, eles não perdem tempo. E mesmo com os primeiros rumores, o Chupetinha já foi para as redes para fazer a gravação dele, né? Ele é um sujeito que movimenta as redes, é um sujeito que trabalha muito pouco como deputado, mas trabalha muito como influencer em rede social. E aí ele já saiu para colocar as acusações dele, olha só. Ai, senhores, nada como um dia após o outro, olha só. Vocês lembram que eu falei, né? Que esse vagabundo aí, eu falei, ó, sua voz aveludada não engana o Brasil. Porque os caras da esquerda, eles são mestres em propaganda, né? Eu tenho meu temperamento, de fato, mais afinco. Muita gente fala, nossa, Nicolas, talvez você tenha que ser um pouco mais equilibrado. Mas com gente desse tipo aí, não tem como ter equilíbrio. Dá só uma olhada nessa manchete aí. Pois é, até com a Aniele Franco, hein? Imagina se isso é com o ministro do Bolsonaro. Imagina se isso é comigo. Imagina se tem qualquer tipo de denúncia dessa contra um bolsonarista. Meu irmão, era a Terceira Guerra Mundial, matéria no Fantástico. Eu duvido que eles vão dar devida repercussão pra isso. Alô, feministas, cadê você? Cadê as passeatas, né, dos petistas aí fazendo manifestação pra derrubada do ministro que assedia mulheres, segundo a reportagem? Hein? Cadê? Claro que não vai ter, porque vocês são um bando de hipócritas, mas eu avisei, ai... É muito bom estar do lado certo. Ou seja, se isso aí proceder e for verdade, quer dizer que o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ele assedia mulheres. E ele, negro, que defende os negros, estava assediando uma negra, que é a Aniele Franco. Mas para a esquerda, nada disso importa. Afinal de contas, o problema não é o assédio, é quem assedia, não é mesmo? Mas eu avisei. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos Direitos Humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Tem 2 coisas na fala do Chupetinha. Primeiro é que ele não consegue disfarçar a alegria dele de ver uma situação como essa dentro do governo. Até certo ponto, ele é oposição, então, quer dizer, uma crise criada pelo próprio governo contra o próprio governo, ele tem mais é que comemorar mesmo. Mas observe uma questão importante aqui, tá? Ele tem essa alegria, né? Um alívio, temos lá um sujeito que foi acusado e tudo mais. E tem esse ponto que eu considero o mais importante de todos, né? Ele está muito pouco preocupado com as vítimas. Está muito pouco. Aliás, nossa, Aniele Franco, né? A irmã da Marielle Franco. Ele não disse isso, mas ela é, né? Então, quer dizer, tá vendo que coisa, né? Um homem negro contra uma mulher negra, usa a questão racial. E logo depois, na sequência, ele já faz uma autopromoção.
Então, não tem preocupação nenhuma com as vítimas, faz a acusação sem apurar absolutamente nada sobre o assunto, ele apenas colocou lá a manchete da reportagem. E o ponto principal, né, ele já termina com essa autopromoção, que é isso, né? A ideia deles é simplesmente pegar fatos, pegar informações e transformar isso em autopromoção. Aqui eu quero trazer um ponto importante para você. A nossa preocupação é exatamente com essas vítimas, ou com as possíveis vítimas, e no sentido de trazer uma investigação objetiva sobre o assunto. O ministro, ele fez uma fala hoje de manhã trazendo a questão dele, o lado dele sobre o assunto. Olha só. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão dando nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são as que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. Nesse ponto ele tem razão, precisa ser apurado, e até acredito que será apurado. Nós já temos uma informação da Polícia Federal que já está investigando o caso. As investigações já estão acontecendo. Mas nós temos um segundo momento aqui, que é a crise. Isso gerou uma crise interna. Uma crise criada dentro do governo contra o próprio governo. E um grande problema que a gente tem quando a gente se depara com crises é o gerenciamento delas. Então nós precisamos ver agora qual vai ser a postura do governo no gerenciamento dessa crise. Eu acho que o mínimo que deveria acontecer era o afastamento do ministro Silvio Almeida. E ele mesmo deveria pedir esse afastamento para que tudo pudesse ser investigado, para que tudo pudesse ser apurado. Me parece que ele não vai fazer isso, né? Porque ele está realmente afirmando que nada aconteceu e está buscando a defesa dele, que é um direito também. Agora, o governo Lula, o próprio Lula, ele precisa tomar as medidas urgentes a respeito disso. E o ponto de partida é o acolhimento das possíveis vítimas. Estamos falando aí de mulheres que podem ter sido vítimas nessa situação e nós precisamos ter essa postura de acolhimento das vítimas em casos como esse. Então, é o ponto de partida, acolhimento das vítimas. Primeiro foi dito em 4, agora já se fala em 14 vítimas. E numa situação como essa, em que começam a aparecer tantos nomes assim, nós temos que levar em consideração que o mínimo é o afastamento. O mínimo é a retirada de cena do ministro. Ele não pode fazer parte do governo numa situação como essa. Então ele precisa ser afastado. A gente sabe que o simples afastamento já é uma forma de punição prévia, mas as coisas não foram tiradas do nada. Isso não surgiu do nada. E nós temos uma outra ministra, uma outra componente da equipe envolvida na questão. Então, a gente lamenta por tudo isso.
O Nicolas, ele mentiu quando disse que não há repercussão. Nós estamos vendo a repercussão e vamos continuar vendo. Todos os veículos vão noticiar a respeito disso, porque é um caso grave, é um caso sério. Isso não tem a ver com questão ideológica, de esquerda e direita. Isso não tem a ver com questão de ser contra ou a favor do Lula, ou do governo, ou do PT, ou algo semelhante. Isso tem a ver com um caso de um homem que possivelmente assediou várias mulheres. Esse é o ponto. E isso daí, se a gente for colocar a questão ideológica, de opinião, de pensamento, antes, a gente já está sendo injusto com as possíveis vítimas. As possíveis vítimas vão ser e devem ser acolhidas primeiramente. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. É um vídeo difícil, são vídeos difíceis de fazer, gente. Vocês não têm ideia. Porque é uma situação em que nós não podemos simplesmente fingir que não está acontecendo. E a honestidade que a gente tem com você aqui, ela é grande o suficiente para a gente tratar, inclusive, de problemas como esse, que são problemas graves e sérios, e que vão depor contra o governo. Lamentavelmente, porque é um ministro do Lula. Não tem muito o que dizer. Então, apesar de tudo, a honestidade e a transparência que a gente tem aqui no canal força a gente a fazer isso. Peço desculpas aí pela voz, tive um breve resfriado aqui, mas já estou me recuperando. Coloque aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. O que você acha, hein? Essa é séria, não é não? Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, a gente tem aquela dica especial, você vai colocar o primeiro comentário fixado aqui, nós temos uma dica especial de uma renda extra. Nós estamos começando o mês, quem sabe você pode começar já o mês com um dinheirinho a mais aí, no final do mês com a sua renda extra. A gente não tá falando que você vai ficar bilionário, tá? Que você vai ser o novo Elon Musk. Não é isso. Nós estamos falando da possibilidade de você trabalhar no horário que você quiser, no dia que você quiser, como você quiser, no tempo que você quiser, e você ter um dinheirinho a mais. Você pode ganhar R$100, você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar R$10.000. Vai do tempo em que você vai se dedicar ao trabalho e vai também da tua disponibilidade. O que eu garanto para você é que se você seguir à risca o que está ali, você vai ganhar. Essa escola é uma escola muito bacana, que tem muitas possibilidades para você. Não é uma coisa só não, tá? São muitas possibilidades. Então, primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas. Você pode ser membro do canal, apoiador do nosso Apoia-se. Membros do canal e apoiadores têm conteúdos exclusivos aqui. Então, veja essa possibilidade. Tem uma aula que o pessoal está gostando bastante. Eu quero que você dê uma olhada nessa aula que você vai gostar também, tá bom? E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, se você quiser, claro, né? Se você não puder também, você ajuda quando você puder, mas mantenha o nosso trabalho, ajude a manter o nosso trabalho com essa ajuda que você pode fazer pelo Pix, sendo membro, sendo apoiador. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.